eu sou dentro de vocês. No texto de Mateus, capítulo 28, versículo 20, quando Jesus, ressuscitado, está conversando com seus discípulos e lhes dá uma ordem importante, indo por todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações, há uma pequena frase muito importante, de valor muito grande para nós, que ele diz também: eis que estou convosco todos os dias. Eu quero meditar nessa frase de Jesus e trazer para vocês ensinos que são muito importantes para nós, na nossa vida e na nossa relação com o Senhor. A frase pode ser traduzida de uma forma um pouco diferente, e é isso que eu vou fazer agora. Então, eu vou fazer uma tradução do texto grego, desta frase, eis que estou convosco todos os dias, para poder embasar melhor aquilo que eu quero dizer. Eu traduziria assim: eu sou no meio, dentro de vocês. Então, todos os dias, eu sou dentro, no meio de vocês, todos os dias. O que é que Jesus quer dizer com essa frase? Primeiro, ele diz que é ele, eu. E ele é muito claro, ele usa a palavra eu ali. Eu estou com vocês. Eu sou. O verbo ali é o verbo ser, o verbo existir, né? Eu sou, tu és, ele é o mesmo verbo eimi na forma grega. Quando Jesus usa esse verbo pode ser usado tanto em português, tanto para ser como para estar. Então, eu estou no meio de vocês. Essa é eu sou no meio de vocês. Também teria esse sentido. O que é que Jesus, então, está querendo dizer? Eu sou no meio de vocês, dentro de vocês, na vida de vocês. E aí eu quero chamar a atenção para as seguintes mensagens que Jesus nos dá. Primeiro, quando ele diz essa frase, eu sou no meio de vocês, ele está querendo dizer, ele é um conosco. A ideia de que nós e Jesus nos tornamos um só, uma unidade, é uma ideia essencialmente bíblica. Paulo diz em Gálatas: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, Cristo está vivendo dentro de mim, Cristo está vivendo minha vida. Cristo está comigo na minha vida, na minha existência. Então, eu e Cristo somos uma unidade. Veja, continuam a ser duas pessoas, eu e Cristo. Só que nós, duas pessoas, nos tornamos uma unidade. Cristo vive em mim. Não mais eu vivo, Cristo vive em mim. Então, há um Cristo que está vivendo em mim, há um Cristo que está vivendo a minha vida. Eu ainda continuo sendo Paulo, eu ainda continuo tomando minhas decisões, eu ainda sou uma personalidade, uma pessoa, mas este outro que é o Cristo não é um outro, ele vive em mim, ele dirige minha vida, ele está comigo. Na sua oração ao Pai, em João 17, Jesus diz, eu vivo, eu sou neles, e tu em mim. Eu neles e tu em mim. Falando em relação aos seus discípulos. Eu neles. Essa palavra eu neles significa que Jesus vive nos discípulos. Jesus é a existência de Jesus, como tirar Jesus para
A nossa ligação é uma ligação se transformou em uma ligação de unidade. Antes era Jesus, eu. Agora não. Embora duas pessoas, somos um só. Então, quando Jesus diz, usando a linguagem tradicional, eu estou com vocês todos os dias, Jesus está dizendo, eu estarei com vocês porque eu sou em vocês, eu estou em vocês. A vida de vocês é a minha vida também. E a minha vida é a vida de vocês. É a vida de vocês. Eu e vocês estamos tão ligados, somos uma unidade que nada pode separar. Não há como separar. Aquele que ninguém vai tirar. Quando o apóstolo Paulo estava perseguindo os judeus, o Saulo, perseguindo os cristãos, Jesus lhe aparece no caminho de Damasco e a pergunta que Jesus faz é emblemática. Saulo, Saulo, por que me persegues? Veja, Jesus usa o singular, me persegues, persegues a mim. Jesus usa o singular, mas quem estava sendo perseguido, quem Saulo perseguia, não era Jesus. Para ele, Jesus tinha sido morto. Saulo perseguia discípulos de Jesus. Então, essa é a ideia. Perseguir os discípulos de Jesus é perseguir o próprio Jesus. Porque me persegues, entende? E quando Jesus diz, eu sou em vós, eu sou com vocês, eu sou dentro de vocês, é a mesma ideia. Jesus e nós somos um só. Nós e Jesus não temos como nos separar. Não há como. Se alguém verdadeiramente é de Cristo, não há como separar. Porque se tornaram um só. E isso é muito importante. Veja bem, mesmo que eu nunca faça uma oração verbal para Jesus, para Deus, mesmo assim, o fato de que se Jesus está em mim, se eu sou um com Ele, significa que, mesmo que eu não faça oração verbal nenhuma, a comunhão com Ele é constante. A comunhão com Ele é o tempo todo. No pensamento, nas emoções, nas decisões, a comunhão é constante. Jesus é em nós. Jesus vive em nós. Jesus está muito ligado a nós, de tal forma que não pode mais separar. Mesmo que eu não faça uma oração verbal, ainda assim a minha ligação com Ele é constante, direta, o tempo todo. O tempo todo. Às vezes, eu não preciso verbalizar orações para ter comunhão com Jesus. Basta que eu viva no Espírito dele. Basta que eu seja como ele foi. Basta que eu tenha os mesmos sentimentos que ele teve. Isso é oração. Quando eu era jovem, havia uma música que dizia assim, a melhor oração é o amar. Eu creio que a música está muito certa. Na medida em que eu vivo os mesmos sentimentos, os mesmos desejos de Jesus, eu estou comunicando-me com Ele, orando a Ele, sem palavras, o tempo todo. O tempo todo. Porque Jesus vive em nós, tudo que ocorre em nossa vida é comunhão com Ele. É comunhão com Ele. E outra coisa, mesmo que eu não pertença a uma igreja formal, sou da igreja tal, mesmo que eu não pertença a uma igreja formal, se Cristo está em mim, eu tenho comunhão com Ele como igreja. Eu sou igreja. Eu sou igreja. Todo aquele que é de Jesus é igreja. Esteja ou não filiado a uma igreja formal.
Eu não estou dizendo que não deve ser. É ótimo estar filiado a uma igreja formal. É ótimo ir a cultos, missas, etc. É ótimo. O que eu quero dizer é que não dependo de filiação formal para ser de Jesus, para que Jesus viva em mim. Para que Jesus viva em mim. Assim, eu sou no meio de vocês, é algo muito grande e muito importante. Quando Jesus diz eu sou no meio de vocês, ele não está dizendo que a gente deixa de perder a individualidade. Continuamos a ter nossa individualidade. Eu sou o Watson, Jesus é Jesus. Mas ele em mim faz com que a minha individualidade agora se una com a dele. E eu passo a ser um. Outra coisa. Veja, como Jesus diz, eu estou convosco todos os dias. Tá? Na minha tradução aqui, eu sou em vocês, dentro de vocês. Veja, esse outro, além de Jesus, é plural. Eu estou com vocês, eu estou em vocês, eu estou dentro de vocês. É plural. O que significa que Jesus, embora ele se relacione comigo, ele esteja dentro de mim, ele me vê como parte do seu povo. Ele sabe quem sou eu, ele me ama no meu ser, na minha pessoa. Ele cuida de mim como pessoa, mas ele sempre me vê junto com os outros. É o vocês, é o todo. Jesus nos vê como um povo, Jesus nos vê como ovelhas, Jesus nos vê como rebanho, né? E Jesus nos vê como aqueles a quem ele cuida. Jesus sempre nos olha de um jeito comunitário, mesmo estando em cada um de nós, mesmo atendendo a nossa individualidade, mas ele sempre nos vê como povo. O que Jesus nos deixa claro é que quando ele está em nós, preste atenção nisso, quando ele está em nós, ele sempre vai nos levar ao encontro com os outros, ao encontro para ajudar, ao encontro para abençoar, ao encontro para conversar, ao encontro para trocar ideias, ao encontro para fazer com que haja respeito pelo outro, pelo próximo, a respeitar as diferenças do outro em relação a mim. Ele sempre vai me levar a me ligar com os outros, mas a me ligar não para julgar os outros, não para atacar os outros, não para humilhar os outros, não para xingar os outros. Ele vai sempre me levar a buscar a comunhão com os outros. E nisso eu vou percebendo que, embora os outros sejam diferentes de mim, todos nós somos um, porque temos Jesus como aquele que nos uniu a todos. E nos uniu para formar uma unidade. Não é apenas um unir de estar junto, é unir para formar uma unidade. Então, eu e os demais, nós somos um só. Para que eles, a oração de Jesus, para que eles sejam um. Assim como nós, Pai, somos um. Para que eles sejam um. Quando Jesus vive, tem sua vida dentro de nós, como ele está dizendo, eu sou no meio de vós, todos os dias, quando isso acontece, eu começo a me unir com todos aqueles que são de Jesus, com todos aqueles que são meus irmãos, com todos aqueles que, mesmo não tendo do meu modo o título de irmãos, mas eu me uno com eles para construir pessoas respeitadas, para construir pessoas com dignidade, para construir pessoas com amor. Eu sou no meio de vós, dentro de vós. A outra coisa é que se Jesus está dentro de nós, embora ele e nós formemos uma unidade, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, também continua sendo verdadeiro que, sendo eu uma pessoa
e Jesus, outra pessoa, eu posso conversar com ele. Eu posso discutir minhas ideias com ele. Eu posso chamá-lo para participar de minhas decisões. É isso que a igreja, dentro da história, tem chamado de oração. Eu posso conversar com Jesus. Oração é uma conversa com Jesus, de uma pessoa para outra pessoa. Quando Jesus diz, eu sou em vocês, Jesus também está dizendo que nós podemos conversar com ele, que nós também podemos ter um relacionamento, inclusive verbal, de oração, de fala com ele. Pode ser no pensamento também, sem problema. Mas essa é o eu-tu. Assim como você conversa com seu marido, sua esposa, filho, pai e seus amigos, você e aquela pessoa, eu e o tu. Assim também é na relação com Jesus. Nós somos um com ele. Poderíamos não dizer nunca uma só palavra com ele, ainda assim tudo o que é nosso é dele, inclusive nossos pensamentos. Mas ainda temos a certeza e a ideia de que há um eu e um Jesus. E eu posso conversar com Jesus. Por isso, a oração é algo que nós podemos praticar livremente, alegremente, porque Jesus nos ouvirá sempre. Sempre. Agora, se eu entendo oração como eu pedi, Jesus me dá, esquece essa bobagem, por favor. Oração não é isso. Você conversou com alguém que a única coisa que você faz é pedir, pedir, pedir? Não. Nem quando criança, conversando com seus pais, você era só pedir, pedir, pedir. Certo? Oração é conversa, é diálogo. Então, dialoga com Jesus. É alguém com quem nós podemos conversar. Na Bíblia, Estevão conversou com Jesus antes do seu apedrejamento. Paulo conversou com Jesus, no caminho de Damasco e nas orações. A igreja ora, a igreja conversa com Jesus. A oração, portanto, é essa conversa, esse diálogo com alguém que nos ouve com amor. Jesus nos ouve com amor. Jesus está sempre disposto a nos ouvir, a nos aconselhar, a nos ajudar. Jesus está sempre disposto a ouvir o que estamos sentindo, a chorar conosco, a sofrer conosco, a se alegrar conosco, sempre, o tempo todo, o tempo todo. Paulo, quando diz, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, ele diz, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. O qual me amou. Esse com quem conversamos é nosso amado. Esse com quem conversamos é aquele que nos ama e se entregou por nós por amor. É aquele que sempre nos ouvirá, sempre nos amará e estará disposto a ouvir. Ele vai ouvir os nossos pecados mais tristes, mais horrorosos. Ele ouvirá, nos perdoará e nos ajudará a levantar. Ele vai ouvir também as nossas vitórias e alegrias e ele se alegrará conosco. Ele é o amado das nossas vidas. Ele nos ama. Ele estará sempre conosco, sendo o nosso interlocutor, o nosso tu, por amor. Eu estarei no meio de vós todos os dias. Amém, amém.